Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, aqui na cidade de Biena, na Suíça. Hoje, 12 de abril, daremos continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo, capítulo 3, eu sempre me enrolo, capítulo 3, item 138, com a nossa querida Terezinha. Aliás, todos nós, não é, Terezinha? Todo mundo vai Todo mundo participar, não sou aí. só eu, não. Não, não vem esse Nós vamos, negocinho, não. nós André, vamos não, conversar, tinha vamos o André, conversar. o Antônio que É, gosta. Olha, Antônio, ele é Antônio Leite. Então, ele gosta de tomar um leitinho, bem quentinho. Então, aí, vamos lá. Vamos, então nós gente. vamos trocar ideias, né, Vamos sobre o trocar assunto, ideias. né? Então vamos lá, Hum. deixa eu abrir aqui. Estão vendo? Tá dando para ver? Sim. Tá? Tudo bem. Sim, Bom, nós vamos dar continuidade do item 138, não é? Que nós paramos na outra vez, né, no 137. Agora nós vamos continuar do item 138. Então, nesse item, a pergunta é: de onde vêm os pressentimentos? A resposta: são recordações vagas e intuitivas, do que o espírito aprendeu em seus momentos de liberdade, e algumas vezes avisos ocultos dados por espíritos benévolos, né? Então, aí ele está explicando o que é o pressentimento, né? Então, muitas vezes a gente tem um pressentimento, aquela ideia, a gente acha que é uma ideia da gente, né? E muitas vezes é algum espírito que está dando ali para nós alguma ideia, algum aviso, alguma coisa de forma sutil, e é tão sutil que a gente muitas vezes acha que é pensamento nosso, né? Então, esse é o pressentimento. E muitas vezes recordações de coisas que nós aprendemos nos momentos de liberdade, aqueles momentos em que nós, durante o sono do corpo, a gente sai, né? A gente sai do corpo, tem as nossas atividades no mundo espiritual, a gente tem os nossos contatos no mundo espiritual, conversas no mundo espiritual, e depois isso a gente não lembra quando acorda, mas em algum momento ali, aquela ideia vem como, né, uma intuição, um pressentimento, vem alguma coisa, né? Então é isso que o Espírito está explicando aí. Tudo certo. bem? Alguém que... Sim, eu fui buscar no livro dos médiuns para complementar o livro dos médiuns. Por quê? Porque o que é o Espiritismo foi publicado em 1859. E no livro dos médiuns, os médiuns dos médiuns foi em 1861. Ele fala sobre médiuns de pressentimentos. Vai complementar. Bom, aí é a mesma coisa. Se você me permitir, Terezinha, Claro, pode vocês falar. estão vendo? Sim, Bom, médiuns de pressentimento. Qual é? Deixa eu me ver aqui o capítulo. Capítulo 15, item 138. Peraí. é cento e Minto, oitenta e cento e quatro, né? oitenta, é porque eu queria escrever item 138, quer dizer, a Aham, indicação, do já faz livro, parte, faz parte. 184, médio de pressentimentos. Bom, aí eu trago para que possamos comentar. É como nós estamos aqui, nós estamos trocando ideias. O sim. pressentimento é uma vaga intuição de acontecimentos futuros. Certas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Pode se tratar de uma espécie. Olha só interessante aí, Terezinha, gente. Olha o pessoal. Pode se tratar de uma espécie de dupla vista que lhes permite ver as consequências do presente e o encadeamento natural dos acontecimentos. Mas, muitas vezes também, é o resultado das comunicações ocultas e é, sobretudo, neste caso, que se podem chamar de médios
sobretudo. Aí sim, olha, é o resultado, talvez, de comunicações ocultas, ou seja, de pressentimento. Intuição, desculpa, intuição, que é, sobretudo, neste caso, que se podem chamar de médio de pressentimentos, as pessoas assim dotadas, que constituem uma variedade dos médios inspirados. Vamos para a nota para que possamos conversar sobre isso. Na nota número 8, claro que ele tem aqui o Herculano Pires utiliza. Você que é o especialista, não é? Quem é o Antônio, não é isso, Antônio? Ele fala: note-se, note-se a explicação sucinta e clara do problema, tão discutido hoje no campo parapsicológico da Precognição. precognição, É ou precognição. Precognição, né? precognição, Precognição. isso. Poxa, O G às mudo, né? vezes não sai não, viu, gente? Uhum. Ou percepção do futuro. Agora, trata-se de uma visão espiritual encadeamento dos acontecimentos ou dos fatos a partir do presente, que apesar disso não se processa fatalmente, pois a cadeia de fatos decorre sempre no programa humano das decisões do livre-arbítrio. Bom, eu vou deixar aqui. Quem gostaria de comentar? Olha que tem muita coisa aqui, viu, gente? Como a Terezinha trouxe, eu estou tentando Aí entender. no caso, né, Zélia, aí está falando da mediunidade, né? Aí já está entrando no campo da mediunidade. Isso, E de fato, né, tem esses médiuns e pressentimentos, mas como que podem de alguma forma ter um pressentimento, uma intuição de isso. alguma coisa que possa acontecer no futuro, mas como o Herculano Pires coloca ali na nota, vai depender do livre-arbítrio das pessoas, que essas coisas podem mudar porque o ser humano tem livre-arbítrio, né? E pode dar um outro encadeamento às situações. Então, os pressentimentos, de acordo com essas orientações de Kardec e tudo mais, nesse sentido de prever o futuro, não é uma coisa fatal, não é uma coisa certa que vai realmente acontecer. Pode não acontecer devido às escolhas, às decisões que as pessoas podem tomar no decorrer do tempo, né? Pode dar outro encaminhamento para a situação, não é isso? Certo? Alguma coisa, gente? O Antônio, que gosta muito do Herculano Pires, que é estudioso. Agora, agora sim, você corrigiu, porque você falou especialista Não, sorry. Ah, minha filha, às vezes você vai fazer. Ih, você vai me ver em enrolando estar tanta para coisa. Vai se acostumando com Zélia. Às vezes eu Eu enrolo também a língua gosto que nem muito, sai. eu também está para gosto aparecer, muito dele, gosto muito do Eu Herculano gosto. Pires tá para também. aparecer um especialista em Herculano Pires É também. verdade. Vamos lá. Mas O o que que fato é você que eu, achou? desde o início do meu contato com a doutrina, em 1977, imediatamente eu também tive contato com ele. E Ai, eu, que sorte. e eu gostei tanto que eu nunca parei de ler os dois conjuntamente, conjuntamente. Para mim, ele é, de fato, um grande exegeta da doutrina espírita, um grande. é, os comentários dele, ele é aquela pessoa que fala do espiritismo sem fugir do espiritismo, como é o caso do Paulo, mas isso é raro. É verdade. Então, não é tão raro assim, é pouco no espectro das pessoas que se dizem conhecedor da doutrina, que são estudiosos e tal. São poucos, porque muitos se afastam, não constantemente, mas aqui aquela coisa de colocar a sua opinião. E nós estamos longe de emitir qualquer opinião pessoal. Esse é o meu entendimento em relação à doutrina espírita. Aliás, não cabe, eu acho. Uhum. Já começa que a doutrina, em sua estrutura de princípios, não foi nem de Kardec, é da espiritualidade superior. Então, quem somos nós para
Então, isso que nós estamos fazendo aqui, esse exercício que nós estamos fazendo, graças a Deus, nesses grupos e todo esse trabalho que nós estamos em conjunto aqui, junto com o Paulo e essas equipes todas, é o caminho que deveria ter sido trilhado há 160 e tanto. Infelizmente, não o foi. Mas, passado é passado, e a gente tem um pressentimento aqui, um leve pressentimento, que a coisa agora vai entrar nos trilhos. E aí, por falar em pressentimento, a gente vê aí que os dois textos, ambos os textos, aliás, falar nisso, eu estou aqui com uma obrinha que ele fez, essa obra aqui, o Herculano botou o Espiritismo em sua expressão mais simples, Isso. Espiritismo, e o livro introdutório que veio antes do Livro dos Médiuns, que é as Manifestações Práticas. Ele botou isso aqui tudo num exemplar só da editora Paideia e tem comentários dele. Então, é só para voltar ao assunto, com a Terezinha, desculpando a minha, eu sou um pouco prolixo. Evidentemente que aí sempre se dirige para a questão da mediunidade. Como é que eu diria? Quem é médio? Terezinha, me ajuda aí. O quê? Os médios, mas o médio de verdade, que tem essas faculdades Médium ostensivo. ostensivas. Eu Isso. também, como a Zélia, a gente vai perdendo. Eu já estou há 30 Faz parte. no mundo anglo-saxônico e é impressionante isso. É. Um detalhe de que todos podemos ter essa. E pior que volta e meia a gente tem, não no sentido de uma mediunidade extensiva, mas para nos orientar a nós próprios, nas nossas decisões. E o pior de tudo é que, na maioria das vezes, parece que a gente não dá aquele, né? Exatamente. Entendeu? Mas e depois, quanto à questão do encadeamento, também está bem claro aí, porque a doutrina espírita tudo é, é, deixa sempre o livre-arbítrio nosso como etapa final de decisão, porque somos nós, né? Era só isso, né? Ele não, nada mais, mas a Teresa explicou maravilhosamente bem. Uma E coisa também que. no Livro dos Espíritos, viu, Zélia? No Livro dos Espíritos, na questão 522, 523 e 524, também o Espírito explica sobre pressentimento, e ele dá uma explicação também, para explicar esse fato, das provas escolhidas pelo Espírito antes de encarnar. Vou lá Então, buscar. nós escolhemos as provas, né? E quando nós estamos aqui, lógico, a gente não lembra, mas vem em forma de pressentimento alguma coisa que a gente escolheu e está para acontecer. Está para acontecer na nossa vida alguma coisa que a gente escolheu. E ele trata isso também como pressentimento nessas questões aí do Livro dos Espíritos. É interessante. É o Estou buscando, estou 522, buscando. Só um instantinho para tá colocar pegando? na. Estou buscando. Tá. Aqui. Você precisa me ensinar a achar essas coisas, Aí eu deixo tudo viu? aberto, já tudo aberto Eu, aqui. eu não sei ainda fazer isso com esse Não, programa Amy. aqui. Aí nós estamos aprendendo. Qual é a mesma? Eu esqueci do livro, Livro dos Espíritos, qual é o item? Livro dos Espíritos, questões 522, 523 e 524. Pronto. 522, 523, 524 aqui. Presente, acontecimento, 522, espera aí. Aqui. Pronto, pressentimentos. Eu vou compartilhar a tela. Isso. É bom para a gente ler e acompanhar, Isso é né? ótimo. Assim, eu gosto muito de fazer essa parte. Cadê? Se eu me lembrar aqui, eu entrei. Olha, gente, tem tanta coisa aberta. Vamos lá, Terezinha, 522. 522. Ó, eu não posso, eu não sei o capítulo para dizer para vocês, Também agora eu não vou saber. mas eu Você vou pode, buscar. Eu estou pode aqui com subir. ele, está em pressentimentos, eu vou abrir 522 rapidinho, deixa toda. Por isso que é bom estudo. Deixa tudo do lado já. 522, 520, capítulo 9,
Intervenção dos espíritos no mundo, Espíritos, isso, no mundo no mundo corpóreo. corpóreo. É, Pressentimentos. Pronto, Terezinha, você está vendo? vamos lá. Estou vendo sim. Pode subir um pouquinho? Tá. Pronto. Ai, Então, a peraí, se questão eu subir, 500. peraí, deixa Ah, eu então ver. pode deixar, depois só. Questão que. Peraí, Terezinha, que se eu subo, aí saiu aqui. Aí, tá. Questão 522. O pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos deseja o bem. É também a intuição da escolha anterior. É a voz do instinto. O espírito, antes de se encarnar, tem conhecimento das fases principais da sua existência, ou seja, do gênero de provas a que irá ligar-se. Quando essas têm um caráter marcante, ele conserva uma espécie de impressão. É, é, Em seu fórum íntimo. tá. É, De impressão. Onde está? em Me seu perdi. foro. Aqui, em seu fórum íntimo, Ah, lá e em essa cima, tá. impressão aqui. Meu Em foro. seu foro íntimo, e essa impressão, que é a voz do instinto, desperta quando chega o momento, tornando-se pressentimento. Então, aquela escolha que o espírito fez é um momento importante da sua vida, e quando está para acontecer aquela escolha que o espírito fez, né? Aquilo desperta nele, né? Como se fosse um pressentimento que vai acontecer alguma coisa, né? Então, essa é uma das explicações de pressentimento, né, que o espírito dá. É a questão 523. Os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre qualquer coisa de vago. Na incerteza, o que devemos fazer? De fato, né? Muitas vezes vem uma ideia na nossa mente e a gente fica na dúvida, não é? Se faz, se não faz, não é? Se fala, se não fala. Muitas vezes a gente fica na dúvida, porque é uma coisa muito vaga, não é uma coisa ostensiva na nossa vida, é muito sutil e muitas vezes a gente fica na incerteza. Então, o Espírito responde: quando estás em dúvida, invoca o teu bom Espírito, ou ora a Deus, nosso soberano Senhor, para que te envie um dos seus mensageiros, um de nós. Então, eu acredito nessa resposta que o Espírito está dando, quando nós, de fato, temos aquela vontade muito forte, né, de fazer o que é certo, o que é bom, o que é justo, e a gente pede ajuda se a gente está em dúvida, de alguma forma, vem alguma ideia, vem alguma coisa de alguma pessoa, né? Às vezes um livro que a gente lê, alguma coisa vem em nosso socorro, né? Quando nós estamos nessa situação. Aí, na 524, ele fala, a pergunta de Kardec é: as advertências dos nossos espíritos protetores têm por único objeto a conduta moral? Eu também achei muito interessante essa questão. A conduta moral ou também a conduta que devemos ter em relação às coisas da vida privada? Quer dizer, os espíritos nos ajudam somente com relação à nossa evolução moral, ou também nas coisas da nossa vida, no cotidiano da nossa vida, eles também ajudam, né? Aí ele responde: tudo. Eles procuram fazer-vos viver da melhor maneira possível, mas, frequentemente, fechais os ouvidos às boas advertências e vos tornais infelizes por vossa culpa. É muito interessante isso, porque assim, às vezes, muitas vezes, é muito comum acontecer, porque nós somos pessoas muito distraídas. Nós não somos vigilantes, nós não prestamos muita atenção nas coisas, né? E às vezes nós estamos recebendo uma ajuda nesse sentido, uma intuição, uma ideia, e a gente não tá, a gente está distraído e a gente não percebe, a gente deixa passar. Eu já tive algumas experiências nesse sentido, e eu percebo que quando eu fico mais atenta às coisas, eu percebo quando tá chegando uma ideia, tá chegando
uma ajuda do mundo espiritual para me ajudar ali em alguma coisa, uma ideia, uma intuição, uma sugestão, né? Eles não resolvem as coisas para a gente, né? Mas eles nos dão sugestões. E eu já percebi que quando a gente fica atento, a gente aproveita muito mais essa ajuda dos bons espíritos. Ficarmos atentos, prestarmos atenção, ficarmos com as nossas antenas ligadas, né? Vamos dizer assim, figuradamente. Isso que você está falando é muito interessante, porque essa parte, esses pressentimentos, às vezes, nos dá faz uma confusão. Aí fala assim, será que sou eu? Isso assim, Uhum. será que sou eu? Será que é os espíritos? Aí, como você diz, quando você fica mais atento, ou fica mais atento, assim, espera aí, mas eu não estava pensando nisso. E por que surgiu? E É, conversam, Terezinha, como é que conversam é verdade. totalmente? E dizem, ocorreu aqui várias vezes, várias coisas, várias situações, onde dizia passo por passo. Eu falei assim, mãe, por que eu estou pensando isso? Muitas vezes Uhum. é como se fosse um scanner. Scanner se chama Uhum. Drucker, impressora. É, Impressora. aconteceu para mim um dia desse, eu até tenho um exemplo disso. Por isso que ele fala, né, em tudo, até nas coisas da nossa vida cotidiana. O meu marido, ele faz um tratamento com remédio anticoagulante. Ele tem, assim, uma facilidade muito grande para formar trombo, né? Ele já teve trombose 3 vezes, já teve embolia pulmonar por causa disso, então é muito arriscado. Ele toma um medicamento que é caro, mas não tem jeito, tem que comprar todo mês. Ele não pode ficar sem, né? E quando foi uns meses atrás, ele resolveu, sem falar comigo, por conta própria, ele comprou o genérico. Ele teve trombose, ficou 18 dias internado, né, no hospital. Teve uma trombose grave. Bom, passou, tá tomando o remédio direitinho. Aí um dia desse nós fomos na farmácia que fica dentro do supermercado, né, do Carrefour. Ele falou, eu vou na farmácia comprar o meu remédio. Eu falei, tá bom, enquanto você compra, eu vou adiantando as compras. Tá bom. Eu fui. Quando eu estava indo para fazer a compra, uma coisa me falou, volta na farmácia, Ui. sabe? Se fosse outra ocasião que eu estava distraída, deixava passar, mas não, eu tô mais ligada agora, né? Eu voltei. Ele estava comprando genérico, Ai. ele estava comprando. A moça até assustou comigo, porque eu falei: você não vai comprar esse remédio. A moça me olhou assustada. Aí expliquei para ela o porquê. Entende? São essas coisas, até nas pequenas coisas, sabe? A gente precisa ficar atento, prestar atenção, E né? Aí hoje, vem um pouco. hoje mesmo aconteceu comigo e eu não quis escutar. Estava tendo. Gente, é impressionante nas mínimas coisas. Aí, olha, tão coisas assim, na nossa vida cotidiana, como a Terezinha está falando. Tinha uma visita hoje, então o arroz estava pouquinho, e eu pedi para o meu marido comprar. Olha como são as coisas. Olhe. Então, aparece, não, eu vou deixar esse o restinho que tem para não misturar esse restinho de arroz com o outro, porque Ernesto falou, olha, eu não consegui, não, porque são vários que tem aqui da mesma marca. Então, eu não consegui, eu não encontrei. Você tá certo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir esse aqui e depois eu termino quando nós estivermos sozinhos. Muito bem. Aí eu estou lá, de repente estou fazendo as coisas na hora do almoço, faça o outro. Passa o outro arroz. Quando eu fui abrir o que ele tinha comprado, era arroz integral. O que aconteceu? Foi mais de 1 hora cozinhando, não conseguimos comer o que estava previsto, tive que fazer rapidinho, em 15 minutos, outro. Isso com visita. E eu Ah, é, é isso aí, é isso mesmo. Então, então, agora tem um comentário de Kardec aqui, né? Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos através da voz da consciência.
né? Porque os espíritos dizem que as leis de Deus estão impressas na nossa consciência, né? Estão lá, todas as leis estão lá. E então os espíritos acho que ajudam a gente a despertar, né? Essa consciência das leis de Deus na nossa consciência, né? Muitas vezes. Então, eles, através da voz da consciência, que fazem falar em nosso íntimo. Mas como nem sempre lhes damos a necessária importância, oferecem-nos outros mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam. Que cada um examine as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes, de sua vida, e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos que nem sempre aproveitou e que lhe teriam poupado muitos dissabores se os houvesse escutado. Oh, é. Esse é um outro Senhora aspecto também. Terezinha, a senhora está falando de mim? Oi? A senhora está Que foi, falando de Maria? mim? Você pode entrar. Ai, Marinete, bem-vinda. É de todos nós, Marinete, de Mas todos só um Eu nós. instantinho, estou para que aqui. as pessoas entendam, a Marinete está na Alemanha, eu estou na Suíça, o Antônio está nos Estados Unidos e vocês no Brasil. Olha que coisa maravilhosa. Maravilhoso. Eu Senti, acho falei. maravilhoso. Eu estava. Isso aconteceu comigo há poucas horas. Eu estava aqui distraída, fazendo aqui o serviço de casa. Aí tá assim no meu ouvido. Olha a hora, olha a hora. Eu falei, gente, está muito cedo ainda. E eu estou teimando, na teimosia. Está muito cedo ainda. Vou terminar aqui. Quando eu olhei na hora, que eu falei, Jesus, se é mais de 19 horas. Eu fui entre. Aí agora a senhora caiu Pois exatamente é, no que eu estava com a minha teimosia, né? E isso é bom que mostra às vezes, até as estradas por onde a gente andar. É, pois é. É isso igual a mesmo. senhora falou, a gente tem que ficar atenta, porque já Sim, aconteceu várias vezes comigo, não vai para essa estrada, pega outra, Pois tá? é. Isso é muito, muito interessante. É por isso que eu falei, tá falando de mim. Pois é. É impressionante. André, por favor, André. Oi. Eu queria falar uma coisa a respeito desse seu dilema. Será que é meu? Será que não é? Né? Sigo a intuição ou não sigo? Nós precisamos, no estudo da intuição, nós precisamos diferenciar o que é mediúnico e o que é conteúdo do próprio médium anímico. Porque o médium é um espírito, ele tem os seus poderes psíquicos, que ele pode exercer além da intervenção espiritual. E quando o livro dos Espíritos fala, às vezes você intui alguma coisa da sua programação existencial, está falando exatamente da minha intuição como espírito. E também pode ocorrer a outra, a intuição provocada pelos espíritos, como disse Kardec agora nessa explicação, através da consciência. A que provoca dúvida, na maioria das vezes, é a anímica, quando é o próprio médium que está usando sua capacidade de si e fala, será que sou eu ou é a minha imaginação? Aí, só a experiência, seguindo a intuição, é que vai poder dizer para você se aquele conteúdo era uma intuição legítima da sua alma ou se era um conteúdo da imaginação que todos nós temos. De repente, está aqui um subnível aqui, trabalhando um assunto que me preocupa, e a imaginação faz surgir uma imagem que não é exatamente uma intuição. Então, é só a experiência pessoal, Zélia, que vai fazer a gente se libertar do dilema de ser intuição. Na dúvida, pede ajuda do amigo espiritual e segue para verificar, olha, era minha, não era Pois minha. é. Outra, mais uma coisa só que eu queria dizer a respeito dessa pergunta do Allan Kardec, que ele pergunta, as intuições vêm só no campo moral ou também vêm no campo material? E os espíritos respondem tudo. Porque isso me fez lembrar uma uma passagem que eu li em obras póstumas, que infelizmente eu não sei corretamente qual é, em que Kardec é alertado pelo Espírito Verdade de que ele deveria prosseguir com uma determinada publicação, que eu não lembro se era a Revista dos Espíritos ou não.
o Kardec estava passando por dificuldades materiais. O Espírito Verdade diz: nós vos ajudaremos. E o Kardec, com toda aquela moral elevada que ele tinha, disse que quando o Senhor diz que vai nos ajudar, essa ajuda também faz parte a ajuda material. Olha que dificuldade para ele perguntar isso para o Espírito. E o Espírito dá uma lição, porque nós temos o hábito de achar que o que é material não é do Espírito. O Espírito só trata da parte moral. O Espírito dá uma lição. Ele diz assim: não vos ajudar seria não vos amar. Ei, Olha só que beleza. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Sim. E o que significa que eles estão nos ajudando e facilitando tudo aquilo que for para o nosso progresso moral, inclusive no campo material. Surgem Uhum. recursos inimagináveis, né, da providência divina. Era isso que eu queria falar. eu achei muito bom o que você acrescentou, tá vendo? Como é ótimo. Ai, a gente fica tão contente que vocês estão aqui. Porque a gente aprende juntos, isso me motiva. Essa coisa da experiência é verdade, sabe? É verdade. Mas às vezes tem coisa que não se segue, mesmo tendo experiência. Mesmo tendo experiência, mesmo tendo essa experiência, sabendo que nós estamos sendo aconselhados, eu não sei por que essa intuição, o que conversa, se teima. Se tem. No que diz respeito, por exemplo, no dia a dia. No dia a dia. Quando eu não estou concentrada, estou fazendo lá, por exemplo, hoje eu estava em estresse. E estava conversando, faça aí, assim, utilize esse. Como eu não escuto nada, eu tenho essa parte da inspiração, é bem impressionante. Aí tá lá, faz esse aí. Aí eu sou, mas peraí, como que eu vou fazer isso aqui? Se eu tô aqui, vai faltar antes de, tá vendo? Então é no dia a dia. Quando? Quando eu estou É. quando já está, como a Terezinha falou, concentrada, ouvindo mais, escutando, aí é mais fácil. Mas no dia a dia, colocar em prática, meu irmão, Com as anteninhas ligadas, né? pois é. Alguma coisa Agora é isso? Alguém mais acrescentar para podermos seguir? vamos voltar então lá para o Eu posso falar o Por que aconteceu favor. hoje? Eu estava pronta para ir falar com o médico. Aí eu me aprontei todinha e fui para a parada do ônibus esperar. Aí aquele negócio assim, volte para casa, volte para casa. Aí eu comecei a suar frio de uma hora para outra. Aí eu disse, sabe uma coisa, eu vou para o médico, não. Aí eu voltei, quer dizer, quando eu cheguei aqui, Deus sabe como. Se eu tivesse ido no ônibus, eu poderia ter desmaiado, podia ser coisa mais, tá entendendo? Do que, mas eu escutei Ótimo. Que a bom. espiritualidade. Não, volte para casa. Estou eu aqui, deitadinha, tomei remédio que dá um sono, forçando, mas eu fiquei ligada na espiritualidade. Quando assim que disse, volte, eu voltei. beleza, então é isso aí mesmo, É né? isso mesmo. Imagina o trabalhão que eles têm para convencer a gente, né? Nós Gente, somos, impressionante, das somos pequenas teimosos. coisas, das Verdade, coisas é mais verdade. rotineiras do nosso dia a dia. Eles estão ali nos É. ajudando. Impressionante. Que a gente pensa que é coisa boba, mas está ali, como hoje. Por que eu estou dando exemplo? Para que realmente, como o André está É. falando com a Terezinha, que a gente se ligue mais. Deixa a Uhum. parabólica, assim, sabe? Eu chamo parabólica, né? Fica assim, focada neles. Bota lá, bota a parabólica voltada. Por que não vai? Ah, tivesse E conseguido. agradecer, né, Zélia? E Ah, agradecer. e E agradecer agradecer. Agradecer, não, com a certeza. gratidão pelo esse momento. E se eu Exato. continuasse, sei lá onde eu estava, É, então, eu olha só. teria. Vamos lá. Vamos, gente. Podemos voltar lá Obrigada, gente. que é o Oh, gratidão. Espiritismo? Por favor, você compartilha a tela, porque eu deixei de compartilhar, eu compartilhei a minha, aí anulei a tua, Florzinha. Aham. Então, nós vamos agora para o 139, né? Certo. Questão 139. Por que que... Ah, então.
Por que há na Terra selvagens e homens civilizados? Sem a pré-existência da alma, essa questão é insolúvel, a menos que admitamos tenha Deus criado almas selvagens e almas civilizadas, o que seria a negação de sua justiça. Além disso, a razão recusa admitir que depois da morte, a alma do selvagem fique perpetuamente em estado de inferioridade, bem como se ache na mesma elevação que a do homem esclarecido, né? Então, realmente, né, se não houver a ideia da reencarnação, quanta coisa fica sem explicação, né? Sem nós podermos entender. Então, se não houvesse a reencarnação, Deus teria criado almas selvagens e almas civilizadas. Teria feito diferença, né? O que estaria contra a sua bondade e sua justiça, né? E admitindo para as almas o mesmo ponto de partida, única doutrina compatível com a justiça de Deus, a presença simultânea da selvageria e da civilização na Terra é um fato material que prova o progresso de uns que já fizeram e que outros têm de fazer, né? Então, é lógico, né? Bem claro, está bem claro aí para nós que estudamos a reencarnação, está bem tranquilo, então, essa diferença, não só entre os selvagens e o homem civilizado, mas as diferenças que nós vemos, né? Na situação moral, na situação intelectual das pessoas que convivem aqui na Terra. Essas diferenças, porque uns já progrediram mais, outros ainda estão começando, uns são mais antigos, espíritos mais antigos, outros espíritos mais novos, e somente com a reencarnação sucessiva é que, né, esses espíritos vão evoluindo. Então, para nós espíritas, essa é uma explicação bastante lógica e clara, né? Muita gente não aceita, mas a gente não tem como entender de outra forma, não é? A alma do selvagem atingirá, pois, com o tempo, o mesmo grau da alma esclarecida. Mas como todos os dias morrem selvagens, essa alma não pode atingir esse grau senão em encarnações sucessivas, cada vez mais aperfeiçoadas e apropriadas ao seu adiantamento, seguindo todos os graus intermediários a esses dois extremos. Porque senão não teria explicação, né, gente? Não teria como. Então, esses seres nascem selvagens ao lado de outros que são civilizados, desencarnam, morrem, né? Porque não se acredita na vida após a morte, e vão continuar, vão morrer sem ter a oportunidade de evoluir, de aprender, de crescer. Não, né? É uma coisa que, se nós acreditamos em Deus, se nós acreditamos que esse Deus é soberanamente justo e bom, não pode ser desse jeito. Não pode ser ter essas diferenças tão gritantes como nós vemos, né? As diferenças existem, por quê? Porque cada um seguiu o seu caminho na estrada evolutiva, né? Nas encarnações, cada um fez suas escolhas e gerou essa diferença. Mas todos estão caminhando para o mesmo objetivo, que é a perfeição espiritual, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa aí. Seria bom comentarmos. Então, eu vou... Peraí, que estou tentando aqui sair, sabe, gente? Uma vez eu estava numa loja conversando, acho que eu até já citei isso aqui, mas vou falar de novo. É uma loja, eu e meu marido fomos comprar um móvel e era uma loja, o dono era muçulmano. E nós estávamos conversando, aí meu marido foi com o filho dele ver os móveis e eu fiquei conversando com o dono. Eu não me lembro por que saiu o assunto de religião, eu não me lembro hoje por que saiu o assunto. E eu falei que era espírita, né? Aí ele falou, eu acharia espírita. Sabe, para mim é difícil essa coisa de reencarnação, ele falou, né? Eu não consigo entender isso aí,
tal. E eu conversei com ele algumas coisas que eu também não me lembro mais. Ele falou assim, ficou olhando para mim e falou: Sabe que a senhora citou agora a primeira parte do Alcorão? Pena que eu esqueci o que eu falei, porque eu gostaria de saber. A senhora citou a primeira parte do Alcorão. O que que a gente deduz daí, né? Que a lei de Deus está em toda parte, né, gente? A lei de Deus, ela é eterna, imutável, universal, ela está em toda parte, não é? Então, e cada um pega, sei lá, uma parte, um entende de um jeito, entende outro, entende do outro, mas está lá, a lei está lá, né? Está em toda parte. Bom, apesar de todas as explicações, a explicação que Kardec deixou no item 139, houve, como há casos aí no Brasil, que foi dito que ele tinha discriminação, que era preconceituoso pela forma que ele estava utilizando alguns vocábulos. Por isso que na revista, deixa eu me ver aqui, Deixa eu falar uma coisinha, Zélia. por É, favor, na questão 141, ele nos remete para o final do livro, que é o Espiritismo, que é uma nota explicativa, que isso. é excelente, justamente para explicar essa questão, para rebater essa ideia de que Kardec era racista, né? É maravilhoso o texto que está lá nessa nota explicativa do livro que é o Espiritismo, é no finalzinho do livro. Mas Eu, então eu, vamos lá, a gente tem aqui, eu fui, eu abri ele, eu tenho ele. Bom, mas se você quiser então, abrir, pode pode abrir. colocar. Não, não. É que é quando chegar no 141. Tá. Ah, tá. Mas qual é a pergunta? Certo. Eu acho que se é a mesma, porque tem um esclarecimento que a FEB faz, então deve ser a mesma, não é isso? Não sei se é a mesma. Sei que. Bom, o que eu Tá, tenho qual que você. aqui, eu fui ver na revista, na nota explicativa da Revista Ah, Espírita de dezembro de 1865. deve ser o mesmo, então. Porque diz assim, na qual demonstra a ausência de qualquer discriminação ou preconceito em alguns trechos da obra de Allan Kardec, de acordo com o Ministério Público Federal. Isso mesmo. É esse. É Então, esse mesmo. peraí, deixa eu ver aqui. Nessa nota É, explicativa eu acho que foi colocado justamente nos livros que tem esses vocábulos. Aqui tem como que eu falei, olha, essa é a é, nota explicativa publicada na face, de acordo com o Ministério Público Federal, tem por objetivo demonstrar, como eu falei, demonstrar qualquer ausência de discriminação ou preconceito em alguns trechos das obras de Allan Kardec, caracterizadas todas pela sustentação dos princípios de fraternidade, solidariedade cristãs, contidos na doutrina espírita. isso. Então, todas as obras dele, algumas coisas que há, alguns vocábulos que supostamente tem preconceito ou discriminação, existe essa nota explicativa, Terezinha. Tem. Então, o que eu gostaria de trazer, que não sei se vocês, o que que poderíamos perguntar, o que que vocês acham? Vocês conhecem essa nota explicativa? Eu acho interessante a gente ler toda ela, Vocês conseguem, Zélia. o que que vocês acham? A nota explicativa, Zélia, ela foi, como é que você falou? Dá para você falar mais uma? Ela está Ah, tá publicada. aqui a nota explicativa. Então, eu vou compartilhar aqui, ó. Porque o Kardec não mencionou selvagens? Então, teve alguns problemas no Brasil, que alguns. Não, não, essa parte aí eu acompanho meio de perto. Aliás, esse não foi publicado ainda, mas eu prometo trazer para vocês. Tem uma filósofa, um espírito no Brasil chamada Rita Foel, que eu não sei se alguém de vocês. Eu conheço, né? A Rita é extraordinária. Ela é uma filósofa bem e conhecedora profunda. Aliás, ela
trabalha na Fundação Herculano Pires, a propósito. Somos colegas lá de colaboração, mas ela até trabalha lá. E ela escreveu um artigo que deve ser publicado aí. Ela me mandou, antes, não foi publicado ainda, que eu saiba, eu pedi para ela me dizer, que ela desse, porque, na verdade, isso aí o próprio contexto da obra de Kardec não dá a ninguém, a não ser que seja em defesa de interesses outros, ou absoluta ignorância, que eu fico mais no outro lado da questão, porque o problema do movimento é bem complexo, dizer isso é um absurdo. E essa coisa que está surgindo aí, mas recorrente, volta e meia isso aparece, especialmente nessas obras que estão sendo republicadas, parece que já foi uma ou duas, com essa tarjeta não racista. Isso é uma excrescência que, não, na minha, desculpe o uso da palavra, eu tenho uma verdadeira indignação com isso. E tem muito disso no movimento espírita, infelizmente. Para mim, isso é uma excrescência que não tem nenhum fundamento jurídico, social, intelectual, cultural e muito menos de honestidade mínima em relação à figura do, do codificador, do nosso amado mestre, e especialmente se alguém tem um mínimo, qualquer pessoa que tem um mínimo, não precisa ser especialista, não existe isso, nós sabemos que não existe, conhecimento da doutrina espírita em sua inteireza, e agora o Paulo está trazendo essa questão. E isso aí, olha, é um negócio assim. Então, eu não vi a nota ainda, mas eu acho que dispensaria qualquer menção a qualquer instituição pública, Ministério Público, juizado, não sei das quantas, para dizer isso. Tudo bem, isso reforça, do ponto de vista social, mas do ponto de vista intelectual, do ponto de vista cultural, do ponto de vista filosófico em relação à obra e o autor dela, o autor, o codificador, essa coisa simplesmente execrável. E eu conheço isso muito bem de perto. Eu prometo para vocês a informação imediata assim que a Rita Gostaria, sim, Por gostaria. favor, eu não coloca passo, no grupo, eu não passo para vocês, porque ela. coloca no grupo, Ah, sim, ah, sim. por Eu não favor, passo para tá? vocês, que eu estou com ele aqui no meu, mas não passo porque ela me mandou, ela até fez uma segunda, eu tenho dois, ela pediu para mim ler, emitir a minha opinião, e ela vai publicar, se eu não me engano, vai sair primeiramente aí no Jornal de Estudos Espíritos, que é do Alexandre Fonseca. Ah, eu gosto tanto dele. Ele tem um jornal Mas de deve ser estudo. publicado em mais, eu me comprometo a trazer aqui, que Só podia. é um artigo amplo, fazendo uma contextualização dele nesse processo da cultura da época e por que que o Kardec usou aquela que não é Exatamente. E tem e outra coisa, falando. mais uma coisa, o Paulo saiu, infelizmente é só rádio no jornal, tem um jornal lá da FEAL em que teve umas 4 ou 5 participações, mas o Paulo com especialidade, e o Paulo explica isso de forma, mas eu vi isso na internet, está aqui no nome do Paulo, mas é rádio. É aquele rapaz que faz o jornal. As pessoas, rádio não, as pessoas falam sem imagem, só o rapaz do jornal. É um jornal que tem da FEAL, não sei se é diário, e vê esse. É a única abordagem que eu vi o Paulo fazer, diretamente se referindo ao incidente dessas obras que estão sendo publicadas, que parece que vão ser publicadas todas, né? Sim. E Eu, aqui eu- está, imediatamente eu coloco eu coloco no grupo para por vocês. favor. Então, é longa. Nós já vimos aqui várias vezes essa nota explicativa. Várias vezes. Inclusive o texto Três, quatro. Oi? Inclusive, o texto da Rita tem esse início, faz referência É, ao dia, né? Então, assim, o que no caso você está se referindo, que o Paulo também estava, as pessoas, está dizendo bem claro aqui. Eu vou acho que no penúltimo parágrafo. Na época de Kardec, as ideias frenológicas de Galo e as fisiognomia Fisiognomonia. fisiognomonia de Lavater eram aceitas por eminentes
homens de ciência, assim como provocou enorme agitação nos meios de comunicação e junto à intelectualidade e à população em geral. A publicação, em 1859, 2 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, do livro sobre a evolução das espécies e de Charles Darwin, com as naturais incorreções, incompreensões que toda ciência nova apresenta. Então, nós vimos várias vezes que Kardec e todos eles seguia porque a ciência da época, tudo o que estava ocorrendo, ele seguia. E por isso que muitas vezes está sendo utilizado alguns termos. Está dizendo. Por isso, quem não sabe o que é frenologia, eu gosto muito de trazer também o significado, significa estudo do caráter e das funções intelectuais do homem, segundo a conformação do crânio, desenvolver-se a partir dos progressos da anatomia e fisiologia, olha aí, no começo do século XIX. O fundador da frenologia, Franz J. Galo, estudou a anatomia do encéfalo. Baseando-se neste conhecimento, proclamou que as características mentais estavam associadas às características físicas. Então, se utilizou, ele estava utilizando os termos na época, e continua. O codificador não concordava com diversos aspectos apresentados por essas, assim, chamadas ciências. Desse modo, procurou avaliar as conclusões desses eminentes pesquisadores à luz da revelação dos espíritos, trazendo ao debate o elemento espiritual como fator decisivo no equacionamento das questões da diversidade e desigualdade humanas. Allan Kardec encontrou nos princípios da doutrina espírita explicações que apontam para leis sábias e supremas, razão pela qual afirmou que o espiritismo permite resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais, etc. Como a Terezinha falou, isso se encontra na Revista Espírita de 1862. E vai se desenvolvendo, vai mostrando, vai trazendo, buscando em várias obras de Kardec, que não há nenhum tipo de discriminação ou preconceito. E, além do mais, também, se as pessoas quiserem, se encontram também. Bom, mas espera aí. Na Gênese, que é maravilhoso, no item, na Gênese... deixa eu ver aqui. Tem dizendo perfeitamente. Não sei se vocês estão vendo. Vocês estão vendo? Capítulo 1 e 36, né? 35. Começa no 35. É capítulo 1, Natureza da Revelação Espírita. Aí tem dizendo, mas eu gostaria que antes, a Nilce, que ficou quietinha, gostaria de comentar sobre isso. Eu não sei quem está aí. O André, Marinete. Inclusive, o Marinete, nós fizemos isso, ficamos 2 meses nessa nota explicativa. Conversando, trazendo, porque também estávamos estudando, não sei qual foi o livro, não me recordo, Marinete, se você... Ficamos conversando sobre isso, buscamos várias essas obras, justamente, uma por uma, nesse estudo. Bom, Zélia, a propósito, o André postou um texto aí do Paulo Henrique sobre a questão André, está aqui na onde, gente? do raça. Isso, exatamente, André. Metodologia, segundo... Não, eu não estou... Pegou Postou não? o quê? Eu não entendi. Postou um texto, o No problema, NEC? o É do polêmico Paulo, né? texto,
de Kardec sobre a raça negra, Paulo Henrique de Figueiredo. Um texto longo. Aonde vocês estão falando, gente? Ele colocou, André No, No colocou no, Instagram, no Instagram. é no no Instagram, grupo do NEC? é no Google do É, NEC, Ah, tá é certo. isso? É. Tá vendo Então aí? tá. Mas é esse, mas qual foi? Não, não. Não, esse é um texto mais, não é de agora, eu acho que ele é mais antigo, que explica o problema. Porque essa coisa de aparecer gente no movimento querendo taxar Kardec Ah, tá. com essa coisa, isso é recorrente, não é a primeira vez que acontece. não, isso faz Esse tempo já que povinho aí vai que gosta muito começar. de política, Hum. trazer a doutrina espírita para dentro de um partido político, coisa parecida, está muito ligado a esse pessoal aí que fica, não é a primeira vez, várias vezes, já, eu mesmo presenciei várias vezes. Só que esse último aí foi assim muito agressivo, muito desrespeitoso, muito. Você precisa Uhum. lá e botar uma tarja vermelha, hein? Tem toda uma conotação. E saiu na Folha de São Paulo isso aí. Jornal Grande Circulação, tá? É um negócio assim. Sobre essa parte de discriminação? Não, dessa publicação das obras fundamentais, com essa tarjeta, Ah, tá. não, Tá. não Ok. existe. Aí, Isso é certo. a chamada, né? Porque isso aí é sutil. Se faz esse tipo de atividade, aí lá por trás vem os artigos, vem as polêmicas, é toda uma coisa com objetivo assim de. Eu nunca vi nada execrável quanto a isso. É, acho que não tem muita lógica para isso, né? Não tem Mas nada. o Nilce, o que que você acha? Gostaria. Obrigada, viu, André? Eu já vi agora. O texto aí, André. Muito bom. Obrigada. Nilce, você gostaria de comentar alguma coisa? Não, Zé, eu tô escutando e isso aí é algo que é como disse o Antônio, é tão execrável que eu não consigo nem ler muito, sabe? Isso me deixa É. muito, muito triste, sabe, em relação a esses artigos. Então, eu já li aquele artigo da frenologia que está na Revista Espírita, né, que Kardec aborda isso aí, e, eu não tenho comentários, José. Tá É como certo. disse o Antônio, é tão execrável que eu não gosto nem de me aprofundar nisso aí. Certo. Então, também, então, como deixa aqui, como nós conversamos, também tem, como no capítulo 1, Natureza da Revelação Espírita, a partir do item 35. Certo? Então, o que que você acha? Podemos seguir? Podemos seguir, né? E pronto, então, por favor. Eu acho Voltando. também que nós que estamos estudando não tem muita lógica, não. Então, não vamos deixar para lá. Energia negativa, cada um tem seu O que tempo. eu acho interessante, Zélia, a gente ter, assim, em mãos, né, fácil de a gente achar os textos de Kardec, que mostram claramente que não tem nada a ver com racismo. Nesse artigo mesmo, nessa nota explicativa, tem textos dele, fala como que pode chamar essa pessoa de racista. É, Esse texto que ele coloca aí é fantástico, fantástico, que aí na nota explicativa, né? É bom a gente ter isso em mãos, porque às vezes surge, né, uma pessoa desavisada que não tem estudo, que não conhece bem, e ela acredita, como tem, eu já vi pessoas falando abertamente, poxa, a pessoa não entende o contexto da época, nada, nem vai atrás. entendo. Pega aquela notícia ali e pronto, né? E E isso é é só muito triste. pedacinhos, né? Não é isso? É muito triste, Já muito teve, triste. já teve casos aqui, sim, mas eu acho que tudo. E aqui no Brasil, pessoas assim muito, vamos dizer assim, famosas, né, dentro do movimento espírita, que essa pessoa que eu sempre admirei, ela sempre defendeu a doutrina espírita, agora ela vem com essas coisas, sabe? Achando um monte de criticando um monte de coisa em Kardec. Eu não sei como é que a pessoa pode. Ela é uma pessoa inteligente, é uma pessoa esclarecida, e eu sempre admirei ela pelo amor que ela tinha à doutrina. E ela agora está, de certa forma, está denegrindo Kardec.
de certa forma, sabe? Isso é muito triste, porque ela é uma pessoa que tem muita influência no meio espírita, É. muita. O Bom, Zé, eu coloquei o texto, o título do texto da Rita aí no chat. Esse é o texto da semana passada, na verdade. Me mandou para mim ler e dar uma. E ela é muito didática, ela é uma filósofa extraordinária, Rita. Aliás, ela está fica aqui fazendo. texto da Rita Folk, não tem o É título. o que está acima, é o que está acima. Frenologia. Ah, é esse mesmo. Aí eu Esse é estava o texto que ela pensando que era escreveu. justamente o que nós estávamos falando, porque Não, eu porque li. lida com o aspecto, liga com o aspecto da frenologia, Tá né? certo. Gente, É, então tá eu, aí no eu, chat, tá? Que é, no caso aí, a escusa que se usam, porque nem por aí isso é concebível, entendeu? E ela é muito, ela é filósofa, ela é jornalista, trabalha na eu, ciência. uns Ela anos tá, atrás, ah, pode falar, Médium, seu Antônio, pode falar. inclusive ela tá, e médium, né, Antônio? ah, No sim, livro ah, é média, no, extraordinária média. num dos Ela livros tem do uma série de Paulo, obras, ela tem, num a dos livros do misticismo, Paulo, ela é o prefácio o prefácio do Revolução é dela, hum, longe. em um dos livros do Paulo, o Paulo Figueiredo agradece aos médiuns que colaboraram Ela nas tem mensagens uma, do Espírito. E ele agradece a Rita de Jundiaí, que e é ela a tem uma Rita história, Folker. o André, e ela tem uma história longa de prefácio aqui, ó. Ela tem uma história longa de parceria com o Paulo, viu? Muito tempo atrás. Deve da revista, do Universo Espírita. Olha o que ela diz aqui. Revista Tem um Universo detalhe Espírita. aqui. Muita gente ela fala que infelizmente muitos estudiosos do espiritismo até hoje continuam pensando na doutrina como mais uma bela filosofia ou como uma religião a qual aderimos por simpatia e sem estudo aprofundado. Mas não o meu querido irmão de alma, Paulo Henrique. Eles têm uma história muito longa junto, viu? Uhum. Ela é extraordinária. Ela tem uma série de livros psicografados que é um espírito, é numa calunga, e ela até tem vários textos ela tem vários áudios aí. Olha, é um negócio. Se tem muita gente, é um pouco espiritualista. Ela conhece o espiritualismo com profundidade. Eu tinha um grande interesse no espiritualismo. Quando cheguei aqui, me mergulhei. O espiritualismo, aquele mais próximo da. Excelente, sabe? Mas as pessoas. Racional. Não, o espiritualismo moderno aqui na América, o racional na França, na época do Kardec, né? Ah, Porque o espiritualismo nos abraça a todos. O espiritismo é apenas uma, não é apenas uma, é a corrente, né? Não existe, mas aí nós temos vários, né? Vários espiritualismos, e, por exemplo, o espiritualismo moderno, que é quem dá o grande impulso a toda essa invasão organizada da espiritualidade, começa aqui, em 1848. Então, uma das criaturas do meu maior interesse depois Kardec, Andrew Jackson Davis, que tem uma obra assim, extraordinária. É o profeta da nova revelação, segundo. Então, essa coisa é ampla. O espiritualismo abarca todas as correntes que acreditam no algo mais. Agora, aliás, a revista de 1869 tem uma mensagem, das 6 mensagens publicadas de Allan Kardec, Espírito, eu até sugiro que vocês leiam, uma delas é espiritismo e espiritualismo. na 1866? 1800, não, 1869. É texto do espírito de Allan Kardec, que foi psicografado na casa, se não me engano, daquela tradutora da Blackwell, com a presença dela na casa do. Essa história é longa, isso vai longe, entendeu? Certo. Então tá. Então Sim, por aí. pronto. Bom, esses Voltamos lá? esclarecimentos. Temos um tempinho? Vamos lá. Sim, daqui a pouco a Márcia vai me chamar e eu vou ter que correr para dar uma ajudinha para ela. Se eu me ausentar, você Tem problema não. ela Vai está ajudar. trazendo algumas encomendas e eu tenho que ajudar ela a carregar do metrô para aqui, é pertinho, pode ser que eu volte em tempo. Se não, mas ela não me chamou, está aqui no telefone me chamando. Tá, tudo bem, Antônio. Ela está vindo de Manhattan para cá.
Tá ok. Então, vamos só me Agora organizar. o item 140, né, Zélia? Agora. Isso, por favor, Terezinha. Não será admissível, segundo pensam algumas pessoas, que a alma, não encarnando mais que uma vez, faça o seu progresso no estado de espírito ou em outras esferas, quer dizer, não podia ser que a alma encarnasse uma vez só e depois fizesse a sua evolução no mundo espiritual ou em outras esferas? Essa proposição seria admissível se todos os habitantes da Terra se achassem no mesmo nível moral e intelectual, caso em que se poderia dizer ser a Terra destinada a determinado grau. Ora, quantas vezes temos diante de nós a prova do contrário? Com efeito, não é compreensível que o selvagem não pudesse conseguir civilizar-se aqui na Terra, quando vemos almas mais adiantadas encarnadas ao lado dele, do que resulta a possibilidade da pluralidade das existências terrenas, demonstrada, por exemplos que temos à vista. Se fosse de outro modo, era preciso explicar, primeiro, por que só a Terra teria o monopólio das encarnações? Segundo, por que, tendo esse monopólio, nela se apresentam almas encarnadas de todos os graus? Então, essa é a colocação, né, que Kardec faz para comprovar a existência da reencarnação, da lei de progresso, da lei de evolução, da lei de igualdade, né, que todos começam da mesma forma, simples e ignorante, lá no comecinho, e que não há privilégios, né, que não há privilégios, e todos têm as mesmas oportunidades, e as diferenças vão se fazendo devido às escolhas, às decisões que nós vamos fazendo pelo caminho, não é? Alguém Espero quer que eu, falar? espero que eu tenha tempo de retornar, mas se não, toque o barco aí. Vou deixar Tá ligado. bom, tá Ah, bom. Alguém quer comentar alguma coisa aqui? Porque nós já comentamos, né? isso, é Várias verdade. coisas que estão aqui, já foi comentado, né? Podemos seguir? Vamos perguntar ao pessoal. Podemos seguir, gente? Podemos? Tá bom. Muito Então bom. vamos seguir. Vamos lá. 141. Por que no meio da sociedade civilizada se mostram seres de ferocidade comparável à dos mais bárbaros selvagens? Isso a gente vê na nossa civilização, né? A gente vê atos aí de atos bárbaros, né? Aqui no Brasil tivemos coisas muito infelizes, muito tristes agora atualmente. E então, por que essas pessoas, né, tão bárbaras, né, se mostrando com essa crueldade toda no meio de pessoas, da sociedade civilizada? Aí Kardec, né, vem a explicação. São espíritos muito inferiores, saídos das raças bárbaras, que experimentam reencarnar em meio que não é o seu e onde estão deslocados, como estaria um rústico colocado de repente numa cidade adiantada, né? Não se usa mais a palavra raça, né? Agora é etnia, né? Que se usa, né? Raça não se usa mais. Observação. Não é possível admitir-se, sem negar a Deus os atributos de bondade e justiça, que a alma do criminoso endurecido tenha, na vida atual, o mesmo ponto de partida que é o de um homem cheio de virtudes. Quer dizer, na vida atual, os espíritos não têm o mesmo ponto de partida, né? Tem o mesmo ponto de partida lá no início, né? Mas na vida atual, não, já existem todas essas diferenças. Se a alma não é anterior ao corpo, a do criminoso e a do homem de bem são tão novas uma como a outra. Por que razão, então, uma delas é boa e outra má? Né? Então, são questões, né? São questões que vão sendo colocadas e que a gente vai chegando
é como num funil, né? A gente vai colocando e sai tudo por aquele caminho. A gente chega ali e desemboca na reencarnação, não é? Não tem outra saída. De onde vem o caráter distintivo dos povos? São espíritos que têm mais ou menos os mesmos gostos e inclinações, que encarnam em um meio simpático e muitas vezes no mesmo meio em que podem satisfazer as suas inclinações, né? Aqui é o caráter distintivo dos povos, né? Apesar das muitas diferenças que tem num povo, existe um caráter geral, né? Existe uma característica, vamos dizer assim, geral, né? Por exemplo, o povo brasileiro, né? Ele é visto, né, com a característica ali geral, né? É carnaval, é futebol, né? É uma característica mesmo, né? A palavra é essa, é uma característica de um povo, né? Então existe isso. Apesar, por exemplo, muita gente, muito brasileiro não gosta de carnaval, não gosta de futebol, né? Mas é uma coisa que se institucionalizou, né? Com relação ao povo brasileiro, né? Seria bem melhor se fosse outras coisas, né? Que E já faz parte caracterizam da própria cultura do povo. da cultura. Então tem isso, né? Os povos têm essas características próprias. Alguma coisa, gente, que vocês querem? Porque, por exemplo, desculpa, gente. Eu estou a Marinette está como já falamos, vocês estão aí no Brasil. E três tem América, Estados Unidos, Alemanha, Suíça. Aqui na Suíça são 4 idiomas. Cada região desses 4 é completamente impressionante. Brasil Quatro também, né? Brasil idiomas, também. sim, mas assim, se nota que as regiões divididas. Então, mas você sabe o que é interessante, Terezinha, aqui? Ai, eu não posso. Ah, eu não sei o que está acontecendo aqui. Peraí, gente. O que eu acho interessante é que eu não estou podendo. Que você vai na parte italiana, então vai corresponder justamente ali ao italiano. Nós temos, sim, no Brasil, vai de acordo com as regiões. É verdade. Está dividido. Mas aqui há uma característica impressionante, onde muitas vezes, na parte italiana, as pessoas não querem falar alemão. Não querem. Dentro Eu do acho que país. acho que é mais assim, mais rígido do que no Brasil, né? O Brasil Muito eu mais, acho nem é se compara, Terezinha. mais livre. Eu tenho o marido da minha neta, ele é holandês, né? Ela casou com ele lá em Amsterdã, e tal, e agora eles estão para cá. Ele adorou o Brasil, porque ele fala que o povo lá da Holanda é assim muito sério, né? O pessoal fala baixo, são educados, né? Sim, A sim. palavra, são educados, falam baixo, né? Tem aquela atitude assim comedida. Ele chegou aqui, ele ficou, no começo ele ficou assustado, né? Aí levaram ele numa feira. Eita! Ele ficou totalmente, mas ele adorou. Agora ele quer morar aqui no Brasil. Ele adorou essa coisa, essa característica do brasileiro, assim, sabe? Alegre, afetivo, coisa que não tem lá. É característica, né? Porque É a parte característica. germânica, ele está com a parte É, germânica. Se você é, vai, no caso, para a parte latina, é completamente diferente. é diferente. É completamente. Você vê que no lado, aqui na parte. Gente, a Suíça é do estado de Sergipe. São 4 Uhum. idiomas. Então, Olha você só, vai né? na Suíça francesa, eles não querem falar o alemão. Na geração anterior, o cunhado de Ernesto, casada com, no caso, o cunhado de Ernesto, suíço-francês, ele dizia que o alemão, que não queria, e olha que é uma pessoa muito intelectualizada, sabia sim o alemão, ele falou, o alemão é o idioma primitivo. Olha, Primitivo? primitivo. Ele Nossa.
Então, assim, a maioria, muitas pessoas, sim, aprendem na escola, agora está tendo uma dificuldade, e no caso, vamos dizer, em Zurique, não querem aprender o francês, não vai aprender, claro. Aí estão querendo aprender o inglês, está mudando de acordo com essas coisas dos estrangeiros, mas aqui é muito complicado. Eu moro, você vê, quando eu falo bien, é bilíngue. É bilíngue. Então, você vê, você vai fala o alemão, é, Crissa guten Tag, Crissa é suíço-alemão. Aí o outro fala, bonjour, madame. E mesmo assim, existe. Aqui não há tanto problema porque é bilíngue. Mas se você vai de uma região para outra, é interessante. Então, você vê como nós estamos aqui e olha como está. Gente, o que nós estamos vendo aí, ó. Aqui eu já conversei, são 157 nações. Olha como é a bondade divina, o amor divino, mudando. Gente, está mudando. Alguns anos, não vai existir mais o suíço. E olha que vai, o progresso, o que está ocorrendo, e se vê perfeitamente. Olha o que nós estamos vendo sobre parte do progresso, como nós estamos assim, pessoas que estão vindo da África aqui recebendo essa atenção, principalmente porque aqui é socialista, e tendo condições de se educar, e já tem aqui a terceira ou a quarta geração, terceira geração, no caso deles, dos africanos, tendo, são suíços, nascidos aqui. Então está mudando, como ele está falando sobre a parte assim dos selvagens e tudo isso, mas está mudando. É o que diz a Mudando. nova era. É a nova Isso era aí. que está ocorrendo. Bom, e alguém gostaria de acrescentar alguma coisa para seguirmos? Ainda temos 10 minutinhos. Falta um pouquinho, se a gente pudesse terminar, né? Isso. Podemos continuar, então? Vamos lá. 142 já li, né? Agora é 143. Como progridem e como degeneram os povos? Se a alma é criada juntamente com o corpo, a dos homens de hoje são tão novas, tão primitivas, como a dos homens da Idade Média. E desde então, pergunta-se, por que têm elas costumes mais brandos e inteligência mais desenvolvida? Se na morte do corpo a alma deixa definitivamente a terra, pergunta-se ainda, qual seria o fruto do trabalho feito para melhoramento de um povo, se esse tivesse de ser recomeçado com as almas novas que diariamente chegam, né? Olha Os aí, espíritos, fala, olha aí, é justamente o que está ocorrendo aqui. teria que começar, recomeçar toda vez, né? Chega, tem que começar tudo de novo, né? Os espíritos encarnam em um meio simpático e em relação com o grau do seu adiantamento. Um chinês, por exemplo, que progredisse suficientemente e não encontrasse mais na sua raça um meio correspondente ao grau que atingiu, encarnará entre um povo mais adiantado. À medida que uma geração dá um passo à frente, atrai por simpatia espíritos mais avançados, os quais são, talvez, os mesmos que já haviam vivido no mesmo país e que, por seu progresso, dele tinham se afastado, que é espíritos que evoluíram, foram para mundos mais adiantados e voltaram para ajudar na evolução daquele povo, né? É assim que, passo a passo, uma nação avança. Se a maioria dos seus novos habitantes fosse de natureza inferior, e os antigos emigrassem diariamente e não mais descessem, né, não voltassem mais a um meio inferior, o povo acabaria por degenerar e, afinal, por extinguir-se. Então, a volta desses espíritos mais elevados, que voltam àquele meio para ajudar no progresso daqueles que ficaram mais para trás, né, é que impulsiona, né, que dá impulso. Porque se a gente ficasse por conta da gente mesmo só,
a evolução seria muito mais lenta do que já é, né? Seria mais lenta do que já é. Ô, Terezinha, sabe o que eu acho interessante, como eu estava conversando? É que aqui tem a parte intelectual, o materialismo é forte na parte aqui, tá? Germânica, onde na parte germânica é muito forte. Com a migração de outras culturas, de outras etnias, as pessoas estão o quê? Se tornando mais sensíveis. É o Sim, contrário. É o mais contrário. sensíveis, mais É sensíveis. mais sensíveis. Mas Porque esse é o objetivo, né, Zélia? Mas É o você vê que é objetivo. interessante que, no caso, É, aqui é o contrário, estão ficando mais sensíveis, estão fazem muito mais coisas do que na minha época, vamos dizer, há 32 anos atrás, mais receptíveis também. Então, olha, você vê que é o efeito contrário, uhum. É um meio de evolução é mesmo, né? De evolução. união, é um meio de se desenvolver a solidariedade, né? E Exatamente, a um gente está ajudar o vivendo. outro, evoluirmos juntos, essa é a finalidade da lei de Deus, não é a separação. A Uhum. separação é coisa dos homens, não é da lei de Deus, né? A lei de Terezinha, Deus é se união, fosse algumas décadas atrás, quando eu quando eu cheguei, bom, é porque eu cheguei na Suíça, quando eu morei, bom, primeiro, isso é uma história. Eu fui morar numa Dorf, como se chama, gente? Uma aldeia? Dorf? É, Odermatt, aldeia? Eu não sei como é que se chama. Então, eu era a única estrangeira de lá. Aí fala assim, ó, Frau Schöne, quer dizer, a senhora Schöne está vindo do Brasil. Quando eu chegar, é bem pequenininha. Aldeia, como se diz, gente? Povoado? Como se diz em não, português? é aldeia É mesmo. um povoado, gente. É uma cidade Povoado. povoada. Então, Uhum. era na montanha, naquela época, porque eu não estou aqui há 32 anos. Me casei, fiquei 2 anos, depois fui para um outro país, com meu esposo, claro, né? Então, era bem pequenininho. Quando eu entrava, ó, Grüße, Frau Schöne, geht's Ihnen gut? Assim, como é que vai a senhora? Aí todo mundo falava, olhava para mim assim, Frau Schöne ist Brasilianerin. Ela é brasileira. E nesse Uhum. sentido, foi muito bom. Você vê Isso. como são as coisas. Mas a gente não aprende com a doutrina, com Jesus e com a doutrina, que nós temos que desenvolver o amor universal? É Pois esse amor que nós temos que desenvolver. Então, essa mistura, né, que está acontecendo, que já vem acontecendo, aqui no Brasil já tem muita, né? é. Mas com esses refugiados que estão Isso, agora procurando outros países. É tudo uma forma de nós nos unirmos e desenvolvermos uma solidariedade, né? isso. E de irmos exercitando esse amor universal. Não é só o amor pelos nossos, amor universal, né? Geral. Solidariedade, cooperação, benevolência, uma porção de coisas, né? E eu acho que, com todas as dificuldades, porque a gente sabe, né? Quando vêm refugiados, muitos, um número grande de refugiados que vêm para um país, lógico, vai mexer com a Sim. economia, um monte de coisa. Mas as coisas, com o tempo, vão se ajustando. Com o tempo, vão se ajustando, né? Então, é necessário que haja boa vontade, mesmo que tenha dificuldade no começo, precisa ter boa vontade porque é a forma de desenvolvermos o amor universal, a solidariedade, uma oportunidade que estamos tendo. É Mexe uma com a estrutura oportunidade. completamente, viu, Terezinha? A realidade é outra. Mexe, 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 não mexe sei mesmo. vocês aí. Bom, está tendo também, mas aqui a situação, É. no momento, está bem. Bom, aqui, eu Então, acho que, né? eu acho que ainda mais na Alemanha, não é isso, Marinete? Eu acho que pior está na Alemanha. Pior está na Alemanha do que na Suíça. Mas vamos terminar, porque a gente pode Vamos conversar. terminar É, essa observação aqui, por né? favor. Essas questões provocam outras que encontram solução no mesmo princípio. Por exemplo, de onde vem a diversidade de raças na Terra? Há raças rebeldes ao progresso? A raça negra é suscetível de subir ao nível das raças europeias?
a escravidão é útil ao progresso das raças inferiores? Essa questão de raça inferior aí que pega, né? Olha, Como se pode operar a transformação da humanidade? Ele remete aqui, né? O Livro dos Espíritos, questão 776 e seguintes, Revista Espírita, janeiro de 1862, que é o ensaio de interpretação sobre a doutrina dos anjos decaídos. E abril de 1862, Perfectibilidade da raça negra. Então, são livros que a gente pode ver depois, né? nós vamos ver na próxima semana. Então, nós vamos começar então com o Livro dos Espíritos, Isso, questão 776, né? Tá. exatamente. Então, deixa eu até anotar aqui. Também vou anotar. Pronto. Isso. Então, para quem vai seguir o estudo, vamos iniciar essas indicações aqui, tá? Ótimo. Bom, alguma coisa para acrescentar? André, Marinete? Só queria agradecer o acolhimento e dizer que foi uma delícia ouvir vocês. Esse grupo que ainda está pequeno ou está pequeno porque é conveniente para os bons espíritos nos inspirarem num grupo coeso, né? Tomara que a gente se homogeneize na nossa psicosfera de interesse pela doutrina espírita. Foi uma delícia ouvir você, Terezinha, e rever vocês. Muito obrigado, viu? Olha, eu agradeço a vocês, gente. Obrigada, Eu obrigada. fico tão contente, é do fundo do coração, porque só quem sabe o que é isso quando começou. Bom, mas isso é questão. Isso aí depois, em off, a gente conversa. Eu agradeço, gratidão, viu, gente? Obrigado. Alguma coisa. Nilce? Também. Sempre é bom quando a gente estuda num grupo pequeno. Se unem os pensamentos, né, no objetivo do estudo, né? Então não há muita diversificação, há uma uniformidade, e isso é tão agradável, né? Porque tu te concentra no que tu está estudando. Eu gosto demais disso. E eu acho que o nosso estudo, né, caiu bem no que estamos vivenciando hoje em dia, né? Nesse momento, com essa situação de certas pessoas, né? Enfim. E eu acho que seria importante nós lermos com calma essas revistas espírita, né? Esses assuntos e debatermos para que, Isso. como disse a Terezinha, né? Nós poder ter subsídios quando alguém chegar para nós e colocar essas situações, Uhum. de orientar, olha, lê tal questão, Isso. entra na revista espírita, procura isso, leia por ti, entra, né, e não fica, né, dizendo que concorda ou não concorda, sem antes ter estudado profundamente, né, Kardec. Isso é muito importante no E momento. evitar problemas entre nós, É, entre os grupos, porque aqui teve. isso. E foi Isso, grave. porque sim, aqui em Santa Maria aconteceu a mesma coisa, num grupo de vivenciando essas situações. Então, e a gente percebe que são pessoas que realmente não estudam Kardec. Uma base. E aí pegam alguma coisa e acham que tem direito, né, de colocar sua opinião em... Nossa, eu acho assim um orgulho tão grande, alguma coisa assim tão fora, tão surreal para mim, sabe? Para quem quer estudar Kardec. E assim, nós Agradeço, estamos Zélia, falando, querida, sabe viu? nisso que você está falando, é sobre um tema. Mas como eu sempre digo, gente, se nós não tivermos o alicerce, é o estudo, procurarmos gradualmente, como estamos tentando, nós não somos melhores que ninguém. Vamos um por um. Você vê, eu enrolo ali, cada um vai, ajuda. Gente, este é o objetivo, a fraternidade. Este é o objetivo. Por isso, e estudarmos, eu sou assim, com alegria, com sorriso. Não fica aquela coisa séria. Eu não gosto dessas coisas, não. Eu tenho uns traumazinhos com isso, sabe? Eu tenho uns traumas. Na minha época, vinha com aquelas réguas. Eu era meia... Não sabia as coisas, me batia assim, qualquer... Eu sou
peguei uma professora assim que batia. Então, não, vamos estudar as coisas, mas Hum. amorosamente, suave. Eu sou da época da palmatória, viu, Zé? Aí, ela também é da outra geração. Então, estudar, mas com disciplina, com seriedade. Porque estudar não significa estar sempre aquela coisa fechada. Não. Ou seria o contrário do que nós estamos estudando. Né? Então, vamos continuar, Antônio. No final do 143, do item 143, vamos continuar com as indicações de Kardec. Tá? Se alguém quiser, né, dar uma lida durante a semana, é até bom, Tá né? ótimo. A Paramos no revista, 142. Hã? a revista Vamos até o Espírita, 142. Não, 143. nós O livro, né? encerramos, né? Ah, tá. Cerramos. Vamos Até as dar, notas. vamos continuar, vamos estudar O homem essas após a morte. indicações aqui. E quando iniciaremos com o livro dos Espíritos e a revista Espírita, etc. Todas essas aqui vamos etapa por etapa. Porque é muito importante isso. Muito importante. Bom, e aí? Uma coisa? E Podemos? Então, até a próxima semana que eu vou ter que parar aqui a gravação. Um abraço a todas e a todos e receber esse carinho aqui de todos nós. Beijo no coração, até lá.